E com forte influência da agropecuária, a economia brasileira cresceu quase 3% em 2023, revelou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2023, o Produto Interno Bruto cresceu 2,9%, resultado muito próximo ao de 2022, quando a atividade econômica brasileira teve alta de 3%. Em termos nominais, o PIB totalizou 10,9 trilhões de reais no ano passado. Pelo lado da oferta, com desempenho recorde, a agropecuária registrou alta de 15,1%, o melhor resultado da série histórica iniciada em 1996. Segundo o levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE, várias culturas tiveram crescimento de produção no ano passado, tendo como destaque a soja, com avanço superior a 27%, e o milho, com incremento de 19%. Por outro lado, algumas lavouras registraram queda na estimativa de produção anual, como, por exemplo, trigo, laranja e arroz. Outro destaque positivo no PIB do ano passado foi a indústria, que cresceu 1,6%, ajudada sobretudo pelo setor extrativista, que teve um avanço de 8,7%, devido principalmente à alta na extração de petróleo e gás natural e de minério de ferro. Pela perspectiva da demanda, o consumo das famílias avançou cerca de 3%, influenciado pela melhora das condições do mercado de trabalho, além do arrefecimento da inflação. E para analisar esse resultado do PIB de 2023 e debater os rumos da economia neste ano, conversamos agora com o professor e pesquisador da FGV Agro, Felipe Sirigatti, e com a economista e também professora da Fundação Getúlio Vargas, a Carla Bene. Vou começar então puxando a sardinha para a nossa brasa, né? Falando sobre agronegócio, hoje começando com o Sirigatti, Carla, se você me permite, né? Porque é importante a gente fazer a comparação, né? 2021, 2022, quando o setor do agro não cresceu, ficou estagnado, até teve um pequeno decréscimo em relação ao PIB e agora sendo decisivo para que a gente tivesse um PIB de quase 3%. Já era esperado? Isso te surpreendeu, Sirigatti? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite, professora Carla. Tudo bom? Pois é, né? Então, tivemos os números do PIB de 2023. O crescimento de 2 dígitos das atividades agropecuárias já era esperado, inclusive aqui na Fundação Getúlio Vargas, a projeção era até um pouco maior, 16,2% de crescimento, mas com esse tipo de série é super razoável que tem ali alguma variabilidade, né? De qualquer forma, foi um crescimento bastante expressivo. Por que cresceu, né? Por que teve um crescimento ali de 2 dígitos? Porque muita coisa deu certo na safra 23, né? Vamos lembrar que a safra começa com uma enorme incerteza. Nós estamos lá em 2022, os produtores, o setor estava programando a sua aquisição de fertilizantes defensivos, só que no momento mais crítico ali da guerra da Ucrânia, que jogou o preço desses insumos agropecuários lá para cima. E a gente teve aquela incerteza, será que nós teríamos insumos de produção suficientes para fazer uma boa safra em 23? Boa notícia, tivemos. Apesar de todas as dificuldades, foi possível realizar essa safra. Junto com isso, para a maior fração do território nacional, a produtividade foi muito boa. O único da federação que teve perdas ali mais contundentes foi justamente o Rio Grande do Sul, nosso principal produtor de trigo e arroz, por isso que trigo e arroz não tiveram desempenho razoável nesse número que o IBGE apresentou. Por fim, só para lembrar para todo mundo, gente, PIB essencialmente é volume de produção. Nós não estamos falando aqui de margem do produtor, não estamos falando aqui de margem de lucro, nada disso. Tanto que essa safra, que foi incrivelmente robusta, que gerou diversos efeitos positivos para a economia brasileira, também comprimiu bastante a margem do produtor. É isso mesmo. É bom lembrar esse ponto, né, Sirigatti? Porque o desempenho do agro foi mais importante para a economia brasileira do que propriamente para o bolso do nosso produtor. Esse ponto é muito importante. Agora, Carla, estamos falando aí desses 15%, né, que levam em consideração apenas o desempenho do produto primário, né, do agro. Se a gente incluir aí a agroindústria, por exemplo, né, obviamente a importância do agro no desempenho do PIB brasileiro é muito maior, não? Boa noite, Carla.
Boa noite, Petri, Serigati, boa noite a todos. Aliás, essa questão sua é super importante, porque quando a gente pega a forma de se calcular o PIB, né? O agropecuária, ela responde a 5% do PIB, mas a gente acaba usando uma outra forma de se pensar também, que é o agronegócio ou a agroindústria, como você falou. Aí sim, nós temos um percentual maior, mais robusto, e aí a gente acaba usando outras formas de pensar, até porque você tem um peso maior na economia. Então, isso até na sala de aula acaba dando sempre uma confusão. Quando eu apresento a métrica e a forma de cálculo do PIB, e aí eu mostro para os alunos que o PIB que a agropecuária é 5% do PIB, e que o PIB, na verdade, o peso maior é serviços, os alunos que normalmente fazem parte do agro, eles acabam ficando escandalizados e não entendem muito bem como é que funciona, porque justamente a forma de cálculo é diferente. Então, quando você pega essa métrica, aí você acaba tendo essa composição. Então, uma parte, inclusive, da indústria, ela foi puxada justamente pela parte do próprio agro, e aí vem outro ponto. A indústria também poderia ter tido uma representatividade melhor, mas aí eu vou entrar com outro ponto, que é a questão da taxa de juros, que mesmo o Banco Central iniciando uma trajetória de queda da taxa Selic, nós estamos com uma taxa muito elevada, e é por isso que a indústria ainda não deu essa melhorada ainda do que ela deveria, ainda ficou com um percentual aí mais tímido, digamos assim, e a parte de serviços, que sim, 70% da composição do nosso PIB são serviços, aí você teve uma representatividade bem maior no PIB na parte de serviços. Perfeito. Agora, Serigati, se a gente pegar esses 15%, né, de crescimento da agropecuária ao longo de 2023, a gente tem que lembrar que no primeiro semestre houve um crescimento acho que de mais de 20%, e depois no segundo semestre houve uma queda significativa, né, inclusive chegando até em números negativos. Como é que você vê essa distribuição ao longo do ano? É normal ou é um fator de preocupação? Não, normal, né? Quando a gente está olhando essa expressiva taxa de crescimento de 20% no primeiro trimestre, isso, na verdade, se refere à variação trimestral, ou seja, você está comparando o primeiro trimestre, justamente o período em que a gente faz a colheita da safra de verão, nossa principal safra, com o quarto trimestre, que a gente produz muito pouco. Na verdade, é o período que a gente está ou plantando ou fazendo preparação para o plantio, né? Por mais que seja possível você passar um filtro sazonal para tentar corrigir, dado que o universo agro é uma fábrica a céu aberto, responde a fatores climáticos, diversos outros fatores que estão fora do controle do produtor, essa sazonalidade não tem um padrão bem definido, tá? Então, o filtro sazonal não consegue captar isso bonitinho como se fosse venda de Natal, Black Friday, Dia das Mães. Não tem erro, né? Todo mês de maio tem Dia das Mães, todo mês de dezembro tem Natal. Agora, você pode ter, em determinado ano, um atraso no plantio. Atrasou o plantio, sua safra de verão, a colheita dela avança por mais tempo. E aí, todo o ajuste sazonal acaba tendo problemas. De qualquer forma, marcando com um importante ponto que a professora Carla Bene colocou, olhando para esse número do Brasil, esse crescimento de 3%. Gente, quem puxou esse crescimento? Commodities. Simples assim, né? Commodities agropecuárias, que acontece dentro do universo agro, mas quando a gente abre a indústria, aquele crescimento expressivo você deu por quem? Foi minério de ferro e petróleo bruto, um pouco também ali de gás natural. Quando a gente olha para a indústria, aquela mais característica, a indústria de transformação, ela teve uma contração de 1,3%. A agroindústria está justamente dentro da indústria de transformação. Embora não sejam exatamente as mesmas métricas, de fato, a agroindústria, enquanto a indústria de transformação teve uma contração, a agroindústria teve uma expansão. Uma expansão de 2 dígitos? Não, uma expansão bem mais tênue, 0,8%, mas, de fato, a agroindústria conseguiu se descolar do desempenho do restante da indústria de transformação. Ô Carla, a gente foi lá atrás, né, no comecinho do ano de 2023, para saber o que as instituições financeiras previam em relação ao PIB de 2023, né? E era menos de 1%, era 0,9%, né? Chegamos a 2,9%. Aí eu te pergunto, as previsões das instituições financeiras podem ser comparadas, por exemplo, à previsão do tempo? Porque a gente cobra muito a previsão do tempo, mas depende de fatores, né?
O que acontece nessa metodologia? Isso é normal? E já te pergunto, hoje a previsão para 2024 é de 1,5%. Você acredita que isso vai ser maior? Olha, eu acho que nós saímos da normalidade. E eu vou te dizer por quê. Essas previsões, essas expectativas do mercado, né? O tal dessa entidade espiritual, né? O mercado financeiro. Toda aula minha, eu inicio com o Boletim Focus e fecho com o Boletim Focus e falo para os alunos que o Boletim Focus é como o Waze, ele vai corrigindo a rota ao longo da semana, então é para todo mundo tomar muito cuidado quando for fazer avaliações, orçamentos, o que for com o Boletim Focus. Mas o ano passado ele fugiu completamente da curva, porque vários analistas de várias instituições colocaram até meio, 0,7, por exemplo, de crescimento do PIB. Então, o que você observa? Quanto pior forem as previsões, menos credibilidade, menos legitimidade você vai observar dentro do próprio Focus. Então, as instituições financeiras, elas precisam começar a rever os seus modelos. No entanto, que no ano passado nós tivemos dois fatores muito interessantes. O próprio Campos Neto, numa entrevista com a Miriam Leitão, falou que houve um certo exagero, e o próprio presidente do Bradesco, ele falou que o mercado financeiro exagerou. E nós sabemos que o mercado financeiro, quando ele apresenta esse caos que seria o primeiro mandato, o primeiro ano do governo Lula, ele vende alternativas. Então, você tem desde venda de operações de câmbio, como se o dólar fosse explodir a mais de 6, e aí o dólar chega a 4,77, e aí você tem gente vendida a operação a 5,90, por exemplo, porque você vendeu o pânico. Há outras operações, por exemplo, de escritórios de advocacia vendendo blindagem patrimonial. Então, isto é um mercado onde você vende o pânico. Então, essa construção toda, eu acho que ela precisa também ser reavaliada, porque o pânico vende, ele dá lucro. Então, isso daí, para o ano passado, eu achei que passou do limite de uma naturalidade, digamos assim, do tal do mercado financeiro. Então, quanto piores forem as expectativas, menos credibilidade o mercado tem. Então, a chance esse ano do mercado financeiro errar de novo é grande. Ou seja, tem muito interesse por trás. Eu tenho só mais um Tem. minutinho, mas eu queria 30 segundos de cada um para a gente amarrar esse assunto, fazendo uma previsão pessoal aí do agro em 2024 e da nossa economia. Em 30 segundos, Serigati. Então, vamos lá, as projeções aqui da Fundação Getúlio Vargas, o pessoal do IBE para o agro, uma contração de 3,4%, seja porque a base de comparação de 2023 é muito larga, é uma safra recorde, e porque, por outro lado, como a gente viu aí no lançamento da colheita da soja, a safra atual está encontrando diversas dificuldades, né? Com relação à economia brasileira, como a professora comentou, gente, é uma caixinha aberta, né? Mas tem instituições falando em 1,5, 1,7, isso pode ser revisado para cima, sem dúvida alguma, pode revisão para baixo, sem dúvida alguma, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer ao longo do ano. Carla Benner, a inflação está controlada até o final do ano, taxa de juros. Isso, trajetória de queda da Selic, o que se espera é que o Banco Central continue trabalhando com isso melhore um pouco mais a tomada de crédito pela redução do custo do capital e que a gente continue com um mercado de trabalho positivo para que a gente continue melhorando a massa salarial. Então, a expectativa de melhora para esse cenário aí, para que a gente consiga continuar construindo aí no PIB, no item de consumo das famílias, algo mais robusto aí, numa certa continuidade aí para 2024. É isso, tomara que você esteja certa. Obrigado, Carla, boa noite para você, até uma próxima. Obrigada, Serigati, até a próxima também, Petri. Valeu, Serigati, boa noite para você, ótimo final de semana. Boa noite, Petri, boa noite, professora Carla, tudo de bom, até a próxima. Até a próxima.